verso 19 até o verso 22. Hebreus capítulo 10, verso 19 ao verso 22. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Oremos ao Senhor. Nosso Pai Celestial, estamos tão agradecidos hoje pela sua presença. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, te louvamos e te agradecemos por todas as bênçãos alcançadas, pelas vitórias, pelos livramentos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por dar capacidade de suportar as provações e tempestades dessa vida. Te louvamos, ó Senhor, pelas suas ricas promessas que são infindáveis. Te agradecemos, ó Pai, pela comunhão dos santos. Te louvamos, ó Senhor, por todas as bênçãos, riquezas celestiais alcançadas. Muito obrigado, Senhor, por trabalhar nossas vidas, por nos perdoar, por ter misericórdia de nós, Senhor, por nos unir em Cristo Jesus. Pai, em nome do teu Filho Jesus, te agradecemos, ó Senhor, por estarmos aqui. Pai, o inimigo fez de tudo para nós não chegarmos aqui, mas aprove o Senhor nos escolher, nos chamar, nos guiar, nos conduzir. Pai, consola os corações, transforma vidas mesmo, Senhor. Entra com providência nas causas, sejam elas financeiras, na saúde, seja qual for. Pai, mas levanta homens e mulheres, ó Pai, dedicados à obra para falar do teu amor para todas as pessoas. Assim nós te agradecemos e cremos, Senhor, que hoje, nesta manhã, não sairemos daqui sem a nossa bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, estamos vivendo numa era tecnológica, além daquilo que nós imaginamos. Existem muitas descobertas tecnológicas que estão ainda escondidas, aguardando o momento certo para serem usadas e colocadas no mercado. Vemos uma guerra tecnológica, bioquímica, que nós nem imaginamos o nível da gravidade. Muitas das vezes eu posso fazer um produto e eu forço você a consumir quando eu jogo alguma coisa no ar para te colocar necessidade. Por exemplo, que nem eu sempre falo, você faz um antivírus, depois você lança o vírus, depois você vende o antivírus para as pessoas. Você lança uma praga num animal, como no caso do gado, e depois só você tem um antídoto para vender. É o caso do carrapato aqui no Brasil, né? O carrapato do boi só tem um antídoto americano que vende, somente eles têm esse, e entra no sangue, na carne e contamina. Nossa carne é contaminada, nosso leite é contaminado, tem que trabalhar, fazer uma intensa pasteurização para poder matar tudo do leite, senão você não consegue. E coloca conservante para ficar anos na prateleira para você consumir. Eu quero dizer para os irmãos que a água está contaminada, o ar está contaminado, o alimento está contaminado. Quando não é agrotóxico, é peste, assim por diante. Então, o nosso solo está contaminado. Vemos uma era tecnológica em que você, num clicar de um dedo, você tem toda a informação do mundo. Temos uma tecnologia 5G que faz mal para a saúde, para os animais, para a natureza, mas todo mundo está usando o mundo inteiro. Nós temos umas guerras cibernéticas em que as pessoas entram no seu computador e tiram tudo de você, descobre sua senha a hora que quiser. Tem uma internet negativa, além da nossa, por fora, que todo mundo aprende tudo o que quer, faz bomba, faz o que quiser. Nós estamos, meu pai, com crimes digitais que ninguém consegue apurar até hoje. Entram no Banco Central, invadem tudo e faz o que querem. Estamos com armas supersônicas e por drones também, que não precisa mais matar seres humanos em guerras. Ele vem com um drone em cima da sua casa, filma tudo e atira a hora que quiser. Nós temos vozes que saem de vários lugares que você não sabe de onde vem. Se não é debaixo da terra, se é o vento que está trazendo, como é que acontece? Mas existem vozes, e alguns acham até que são demônios,
mas estão tentando imitar muitas coisas através das vozes. Irmãos, a evolução foi tamanho tal que a indústria bélica já está fazendo robôs, homem, meio máquina, e robôs também, para guerrear, para levar cargas pesadas, como se fosse um animal, para o homem não fazer mais esforço nenhum nesse sentido. Robôs que conseguem nadar, que conseguem carregar materiais pesados. Nós estamos vivendo uma situação que tem que ter o controle sobre a humanidade. Um dos motivos que eles estão colocando chip. Controle sobre sabe tudo sobre a sua vida. O quanto você deve, onde você andou, quais doenças você já teve, qual formação você tem. Tudo, um controle humano. Para isso eles precisam reduzir a população mundial, porque tem um grupo que só dá despesa, não dá lucro, né? Só dá despesa, então eles querem reduzir a população mundial. Isso está comprovado. Também, irmãos, nós estamos vivendo uma situação em que as pessoas são muito superficiais. Elas não são muito profundas no que fazem. É um casamento mais ou menos, é um serviço mais ou menos. Você faz tudo de forma superficial. Você não tem uma amizade profunda com alguém. Como eu sempre digo, você sentava na porta de casa com a fogueira e conversava 3, 4 horas com o seu vizinho, com os seus amigos. Você conhecia profundamente alguém. Não, você conhece 2.000 pessoas pela internet, por um Facebook, por um WhatsApp, mas não conhece ninguém de verdade. Tudo superficial. Antigamente todo mundo assim, a menina crescia, ela sabia fazer bolo, sabia fazer o pão. Agora não. Mal sabe ir no mercado comprar de verdade. E às vezes com 7 anos de idade não sabe receber troco ainda, porque não sabe fazer conta matemática. Nós temos pessoas que ofendem e não sentem nada por te ofender. Pessoas que ofendem com palavras. Antigamente não, você honrava, era tudo no bigode, não precisava de contrato assinado. Você chegava e falava e você honrava o que você falava. Agora você assina o contrato, registra no cartório, leva na justiça e você ainda não recebe. Porque as pessoas não honram mais o que falam. Então, irmãos, nós estamos vivendo num mundo que tenta ser perfeito, mas cada vez que tenta se torna mais imperfeito. Estamos vivendo uma situação em que está insustentável o tamanho do lixo no mundo. Só em Cuiabá, mais de 25 toneladas de lixo por dia. Entenda isso, nosso planeta não está suportando mais. Estamos vivendo os últimos dias na face da Terra. Se você ainda tem um pouco de resto de vida para viver aqui nessa terra, viva da melhor forma, servindo ao Senhor de verdade, porque é certeza que há uma vida depois desta vida. E você não vai levar nada daqui. Não vai levar o seu carro, não vai levar a sua fazenda, você não vai levar seu dinheiro. Tudo vai ficar aqui. E é certeza que tem uma vida depois desta vida. Somos passageiros e peregrinos nessa terra. Logo sairemos daqui. Mas, irmãos, olha bem. O Espírito Santo de Deus é algo que a ciência não faz questão de estudar. Porque para eles tudo que não é palpável não se busca. Os livros que você estuda, pode estudar todos os livros, filosofia, psicologia. Eles vão falar do seu comportamento, vai falar das suas emoções, mas não vai falar de uma coisa chamada amor. E não vai falar de alguma coisa chamada fé, e não vai falar de uma coisa chamada Espírito Santo. E que nós cultivamos todos os dias. Nós aprendemos todos os dias, sentimos, reconhecemos todos os dias. Mas a ciência, o mundo não vai falar disso. Porque isso bate de frente, bate contra o sistema mundano. Então, irmãos, se você notar, analisar bem as Escrituras Sagradas, você vai ver homens de Deus que realmente entendiam isso que eu estou falando. E que viviam em espírito e perceberam tudo que acontecia em sua volta no mundo. Esses homens, irmãos, mesmo assim, envolvidos, engodados, enganados pelo mundo, como Judas Iscariotes, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas ele andou com Jesus, beijou Jesus, ele dormia junto com os discípulos ali, junto com Jesus, amanhecia orando, viu mortos ressuscitando, ele presenciou cegos enxergando, coxos andando, paralíticos andando, ele presenciou leprosos sendo limpos instantaneamente na frente dele, mas mesmo assim traiu Jesus por 30 moedas de prata. Imagina nós, que conhecemos Jesus de experiência de ouvir falar, ou de sentir a presença dele, ou de experiência de evangelismo,
ou através da palavra, de louvores, ou através de orações. Ele andou com Jesus, e mesmo assim traiu Jesus. Imagina quantos traidores podemos ter hoje, se naquela época ele andou com Jesus, viu tudo isso, e mesmo assim ainda traiu Jesus. Entenda bem, irmãos, imagina o profeta Balaão, que vendeu os seus dons quando Balaque ofereceu muito dinheiro para ele. Imagina, irmãos, Sansão, o homem mais forte do planeta Terra, deixar-se levar por uma Dalila, uma prostituta, em qual ele foi orientado muitas vezes pelo seu pai. Meu filho, casa com uma mulher daqui, uma mulher crente. Mas ele não deu ouvidos, engodado pelo prazer, pelos seus sentimentos, e foi enganado, engodado. Um homem que tinha experiência todos os dias com Deus, todos os dias invocava o nome do Senhor. O homem ficava forte, vencia os filisteus, nada batia Sansão. Podia vir leão, podia vir o que fosse. Perdeu tudo por causa de um prazer, por causa de um sentimento. Para que sentimentos nós temos fé? Se você olhar, você tem que ter domínio sobre os seus sentimentos, a não ser que seus sentimentos sejam de Cristo, que age em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem, e Deus o deu um nome sobre todo nome. Sabe, irmãos, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, mas as pessoas às vezes estão dentro da igreja, estão abaladas por outros sentimentos lá fora. Eu recebi a confissão de um irmão de outra igreja, porque o pastor dele não ouvia ele. Falei assim: eu amo 2 mulheres, não tem jeito. Eu falei assim: então você vai para o inferno. Eu amo 2 mulheres. Eu falei assim: não existe isso. O inimigo colocou isso na sua cabeça. Não existe. Você vai ter que escolher uma. Eu quero pregar a palavra, eu quero fazer obras. Se você vai fazer, tudo bem, mas você vai ser envergonhado. Uma hora vai ser revelado. Eu vim para o Senhor aqui para pedir ajuda para o Senhor. Assim, mas você veio aqui, vou te falar a verdade. A verdade é essa, eu não posso fugir disso. Você acha que Deus não trata comigo se eu não te enganar? Você acha que Deus vai me cobrar a sua alma, o sangue não vai correr na minha mão? Você vai para o inferno. Essa é a verdade. Aí foi falado para ele assim: você lembra há 6 anos atrás que você namorava escondido uma menina lá no pé de 90? Como é que o senhor sabe? Eu falei assim: eu senti no coração te falar isso. Aí te pergunto: essa menina que você namorou lá, o que te fez crescer como pessoa? O que fez melhorar o seu caráter, a sua personalidade, e o seu bolso, e o dinheiro que você gastou, você nunca vai ter mais de volta, e o risco que você correu, e Deus te livrou, porque você não pegou doença, você não teve uma gravidez indesejada. Valeu a pena? Valeu a pena. Não valeu a pena. Então não vale a pena você ter 2 mulheres. Primeiro, porque você entristece a Deus. Deus te escolheu, Deus tem um chamado para você, Deus te deu dons espirituais, e você está jogando isso tudo por água abaixo. Lá na frente você vai sofrer as consequências de tudo isso. E você, não sei se você vai voltar mais aqui, mas se você continuar assim, você não tem salvação. Mas as pessoas, irmãos, estão vivendo, servindo ao Senhor, e vivendo vidas irresistíveis, de momentos aí fora, que está destruindo família, separando casais, colocando um filho distante para depois ficar visitando o filho aqui e ali, sofrendo as consequências irreparáveis. Nós encontramos também a história de Saul. Tinha tudo, rei de Israel, tinha tudo. Era um profeta de Deus, escolhido, chamado por Deus, mas queria popularidade, queria fama. 3 coisas têm abalado grandes homens de Deus, têm derribado, destruído a vida de homens de Deus: mulher, fama e dinheiro. Sempre esse triângulo. A gente olha, vê a história dos homens de Deus aí, grandes homens de Deus que nós conhecemos, homens de Deus aqui em Cuiabá, tremendamente usado por Deus em cura, lotava o grande templo. Quantas almas que tinham aquilo como espelho, como referência, que se desviaram. Irmãos, um homem não é tão bom quanto a sua palavra. Ele precisa expressar e representar no dia a dia como exemplo a palavra que ele fala.
você precisa falar e honrar o que você fala. Nós precisamos honrar o que nós falamos. E temos que falar aquilo que Deus quer que nós falemos. Então nós vamos falar o que Deus quer que falemos e vamos viver o que nós falamos. Eu não posso louvar a Deus um hino aqui em que eu não esteja em condição com esse hino, em que eu não esteja enquadrado nesse hino, que esse hino estão de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que perseverar sempre e jamais desistir. A palavra desistir nós temos que extirpar do nosso vocabulário, temos que extinguir do nosso vocabulário a palavra desistir. Mas tem muito crente que serve a Deus há 7, 10 anos, que desiste por causa de coisas tão pequenas, coisas tão banais, tão insignificantes, está tão cego, tão engodado pelo inimigo, pelo Deus desse século, que cegou o entendimento de muitos, deixando de valorizar uma tão grande salvação, um céu aguardando para a eternidade, trocando para ir para o inferno por causa de coisas tão passageiras, tão banais, insignificantes. Como se na hora que a pessoa estivesse errando, Deus não estivesse ali presente na frente olhando. Irmãos, Atos 6:4, os discípulos disseram: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Você pode olhar todo mundo que cai, que desvia, tem alguma falha na oração ou na palavra vivida. Sempre é assim. Irmãos, precisamos entender que Paulo escreveu aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ou você esquece o seu passado, ou você não avança. Tem que fazer as duas coisas. Avança para diante e esquece. É o seu passado, deu certo, amém, glória a Deus. Não deu certo, só serve para testemunho, para testemunhar do que você não tinha, agora você tem, que você não era, agora você é. Deus quer do seu passado, você dê testemunho de experiência, que sirva de exemplo para não cair no mesmo erro. E que você confesse isso e arrependa disso. Porque você não vai conseguir seguir adiante se você estiver trazendo o seu passado, trazendo o Egito consigo. Então, irmãos, somos entusiasmados para continuar e muitas das vezes nós somos rápidos a parar. Abraão recebe a promessa de Deus. Ele tinha 75 anos. Com 100 anos ele recebe Isaac, 25 anos esperando. E você e eu às vezes não conseguimos esperar 3 horas, 5 horas, um dia. Olha bem, irmãos, nós entendemos, Davi foi ungido rei Israel adolescente. Demorou mais de 22 anos para se tornar rei de Israel. Irmãos, José, só de escravidão, José ficou 13 anos esperando a sua vitória. 13 anos. 13 anos. Aí eu pergunto, há quanto tempo nós estamos esperando a nossa vitória? Só que esses homens esperaram, um esperou 25 anos, Abraão, outro, Davi, esperou 22 anos. José, 13 anos de escravidão. Eles esperaram fiéis. Eles esperaram obedecendo. Aí você assim, mas pastor Nivaldo, eu estou esperando há 3 anos. Os 3 anos foram igual a Abraão, Davi e José? Ou esperamos pecando, esperamos falhando? Se nós esperamos na fidelidade é uma coisa, mas se você esperou na infidelidade é outra. Por isso que tem bênção que só é protelada, só vai colocando para diante, a pessoa nunca recebe. Irmãos, cada prova que você passa é uma experiência com Deus. Mas tem pessoas que entendem que teve experiência com o diabo. A prova foi tão difícil ter experiência com o diabo. É experiência com Deus. O inimigo se levantou, está aprontando, está se andando com a minha vida. Quem serve ao Senhor por interesse de coração, ele mesmo que esteja na prova terrível, Deus não abandona, Deus não te deixa. Ele mesmo falou, estarei convosco até a consumação dos séculos. Não te deixa. Irmãos, olha bem, Paulo escreveu, em 2 Coríntios capítulo 11, verso 25, eu vou ler para os irmãos. Não são ministros?
ainda mais em trabalho, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, muito mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas das vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo de gentios, em perigo de cidade, em perigo de deserto, em perigo de mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas das vezes, em fome, sede, jejum muitas das vezes, em frio e nudez. Ele esperou obedecendo. Ele esperou fiel. Ele sofreu sim. E ele fez muito mais pelo próximo do que por ele mesmo. Cuidado com a pressão do inimigo para te fazer parar. Vigia, o inimigo estará 24 horas trabalhando para fazer você parar, fazer você desistir, fazer você desanimar, ficar desestimulado. Olha bem, você precisa ser determinado, precisa ser focado, precisa ser disciplinado. Desistir não é opção para cristão. Quem lança a mão do arado não olha para trás. Olha bem, irmãos, está difícil? Continue. Está insuportável? Continue. Acabou o recurso? Continue. Teve um irmão que está da Copa 1000 e ele falou assim que não tem como vir mais porque acabou o combustível. Aí eu falei para ele assim, vamos fazer uma caminhada? Eu e você? Aí eu não venho sozinho, aí vem lá da Copa 1000 aqui com você, a gente vem caminhando. Ah, caminhar não. Entende, irmãos? A gente sai meia hora mais cedo, lá aqui, 15 minutinhos, a gente chega aqui. Aí ele falou assim, não, caminhar não. Precisamos acrescentar a nossa fé. A semente da fé, verdadeiramente adubada pelo Espírito Santo, provê para nós bênçãos que nós nem imaginamos. Irmãos, a semente da fé floresce com adubo do Espírito Santo quando você persevera. Persevera, porque nós temos essa síndrome da superficialidade. Oramos mais ou menos, lemos mais ou menos a Bíblia, jejuamos mais ou menos, nós fazemos tudo pela superficialidade. Jesus passou a noite inteira orando no jardim, orando a noite inteira só para selecionar os seus discípulos, que é uma coisa muito importante, que eram homens que iam levar o evangelho adiante para chegar até nós esse evangelho. Mas nós temos a síndrome da superficialidade. Olha bem, irmãos, vivemos uma geração sem profundidade. Nós trabalhamos o suficiente para receber o salário, nós oramos o suficiente para receber. Depois que recebemos, nós nem oramos para agradecer muitas das vezes. Sabe, nós fazemos campanha para receber algo, mas não fazemos campanha de agradecimento ao Senhor. Sabe, irmãos, Salmo 92:3 assim, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Ou seja, temos que focar no resultado. Cristianismo é uma religião de resultado. Religião não é a placa, Assembleia de Deus, Batista. Religião é você visitar. Porque está lá em Tiago 1:27. A verdadeira religião, segundo o Pai, é esta. 2 pontos. Visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar esta corrupção do mundo. Então a verdadeira religião é aquela que vai atrás das almas. Aquela que visita as pessoas. Essa é a verdadeira religião. Então o cristianismo é a verdadeira religião. Porque tem quem é cristão de verdade, não fica incomodado, não está satisfeito de ficar sentado no banco da igreja, vai atrás das almas. Essa é a verdadeira religião. Então, irmãos, olha bem, nós precisamos muito mais de um lugar para sentar na igreja do que qualquer outra coisa, tem que ser o contrário. Nós vamos muito mais falar de Jesus para as pessoas do que qualquer outra coisa neste mundo. Porque nossa alma tem que estar dominada pelo Espírito para fazer a vontade de Deus. Se nossa alma não estiver totalmente dominada pelo Espírito, como iremos fazer a vontade de Deus? Quem ora de verdade, quem busca Deus de verdade e tem uma chama acesa no coração que não consegue ficar quieto. Ele precisa falar desse amor, ele precisa ver as almas se rendendo aos pés do Senhor. Mas isso é para quem já tem essa chama, é para quem já está buscando de profundeza de coração.
Não tem como o pastor falar assim, ó, você vai lá agora e vai evangelizar. Porque você tem que sentir isso. Você tem que desejar isso. Não é por imposição. Não é porque todo mundo está fazendo. Você tem que amar de verdade. Se você não amar o próximo, você não preocupa se o próximo está salvo ou não. Mas se você amar de verdade, você vai preocupar. Então, irmãos, nós precisamos cuidar de evangelizar a nós mesmos primeiro, para evangelizarmos os outros. Temos que cuidar da nossa alma primeiro, para cuidar dos outros. Eu pergunto, como é que está a sua alma? Você tem falado com a sua alma, como o salmista falou? Você tem pregado para você mesmo? Como o salmista disse, alma, em Salmo 42, verso 11, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. O louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. Ele falou com a própria alma dele, e pôs a alma dele no lugar. Por que está perturbada minha alma? Se alguma coisa está te perturbando, é porque você precisa falar com você mesmo. Você precisa pregar para você mesmo. Se investir na sua alma. Você precisa reservar tempo para você mesmo. E você se curar primeiro para curar outras pessoas. Tenha misericórdia de você mesmo. Porque, irmãos, toda hora nós vemos sons de todo lado. Se você sai na rua é barulho de carro. Você sai outro aqui, está com o celular alto ligando, falando. Aí quando você vai, tem outro barulho, é barulho para todo. Você tem muitas vozes falando com você. Você somente está ouvindo. E quando você tenta servir ao Senhor, a sua mente não consegue se concentrar. Você é abatido por qualquer pensamento. Você não consegue se concentrar. E você está só ouvindo. Deus quer que você fale com você, não somente ouça. Você ouviu muito. Agora você precisa falar com você para substituir o que você já ouviu, que não deveria ter ouvido. Por esse motivo eu falo com os irmãos, você já falou com você mesmo, você já pregou para você mesmo hoje, um livro de um homem chamado Martyn Lloyd Jones. Esse livro diz, ele fala assim, você já percebeu que a maior parte das pessoas infelizes é porque ouviram muitas coisas e assimilaram e receberam isso. Eu falei ontem na igreja, meu irmão falou assim, não entendo o meu marido, irmão Nivaldo, ele só fala que eu sou burra, que eu sou assim, que eu sou mais isso, mais aquilo. Aí eu falei assim, a senhora é burra? Não, então não aceita essas palavras, deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Por que a senhora tem que absorver isso, uma coisa que a senhora não é? Se a senhora tem convicção, tem certeza que a senhora não é burra? Assim, a senhora não estudou? Estudei. A senhora fez faculdade? Fiz. Ele fez? Não. Ele estudou? Não. Mas a senhora é burra. E a senhora vai aceitar essa palavra? Quanto mais a senhora absorver, mais a senhora vai ficar perturbada. Aí falei para ela, fale com a sua alma. Alma, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Nós temos que falar conosco mesmo. Temos que falar com nós. Eu tenho que falar comigo mesmo. Irmãos, agora, o salmista diz assim, ó, retire aqueles pensamentos que vêm a você no momento que você acorda de manhã, que não serve para a sua vida espiritual, não serve para a sua salvação, não serve para o seu relacionamento com Deus, não serve para a sua família. Tira esses pensamentos. Você não deu origem a eles, mas eles estão aí tentando falar com você, que você é isso, que você é aquilo, que você não consegue, que você não vai ter condições de fazer, que os seus meios já acabaram, que você está falido. Você tira esses pensamentos, substitui pelo que Deus falou para você, que você é mais que vencedor, que Ele não te abandona, que Ele está com você, que Ele é o dono do ouro e da prata. Substitua esses pensamentos, fale com você só está ouvindo, você tem que falar com você também. Irmãos, a sua alma está te oprimindo, a sua alma está te esmagando, com acusações, com apontamentos que Deus já te perdoou. Então você tem que se levantar e dizer, nem que tiver que olhar no espelho para você mesmo e dizer para você, alma, ego, alma, escute por um momento, eu vou falar contigo. Você faz isso? Escuta aqui, ó alma. Você já olhou no espelho? Eu já fiz 2 vezes. Já olhou no espelho? Olha aqui, Nivaldo. Você vai aceitar essas imposições? Você não é isso que estão falando. Eu tive que me repreender. Irmãos, olha bem. Acho que do jeito que eu sou, muitos dos meus pensamentos me derrotam, diz o autor do livro.
Do jeito que eu sou, muitos dos meus pensamentos me derrotam, pois eu digo para mim mesmo todos os dias as más notícias. Todo dia desculpa a expressão desgraça, todo dia notícia de desgraça, todo dia notícia que deu errado, todo dia notícia de crise, todo dia notícia que violência, todo dia notícia de perda, de desilusões, de tragédia, de frustrações. Todos os dias é notícias ruins e você vai se alimentando desse lixo. Daqui a pouco você não suporta mais. Daqui a pouco você explode. Você só está ouvindo. A sua alma só está ouvindo e recebendo. Deus quer que você fale com a sua alma e tire esse lixo da sua alma, substitui por outros pensamentos. Jesus já veio. Como você pregaria para você mesmo agora? Você prega o evangelho para você dessa forma? Aí até eu escrevi aqui. Olha aqui, Nivaldo. Imagina Nivaldo olhando no espelho. Olha aqui, Nivaldo. Escute, Nivaldo. Se Deus é por ti, Nivaldo, quem será contra ti, Nivaldo? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, mas deu por ti, Nivaldo. Por acaso ele não nos dará livremente todas as coisas, Nivaldo? Quem te condenará, Nivaldo? É Deus quem justifica você, Nivaldo. Não é Jesus que morreu e sim ressuscitou, foi levantado e está à direita de Deus e intercede por ti, Nivaldo. O que pode te separar do amor de Deus, Nivaldo? Toma a palavra de Deus, ponha você lá e fale com a sua alma. Porque se você não estiver bem, como é que você vai ajudar quem precisa? Se você quer ganhar almas, ganha a sua primeiro. Se você quer mudar o mundo, muda você primeiro. Irmãos, entenda uma coisa. Eu conheço missionários que estão fazendo a obra perturbados, desesperados. Nessa pandemia, irmãos, eu tive que mandar recurso para alguns missionários que estavam passando fome. Viviam da obra. A obra parou na pandemia, ficou um tempão parado. Pelo menos uns 3 meses, muito difícil. Que todo mundo passou. Graças a Deus eu tenho meu salário, sou funcionário público, mas tem gente que não tem. E eu tive notícia dos missionários que estavam sofrendo demais. A igreja não tinha recurso para mandar, eles não tinham dinheiro lá também. Como é que vai começar a deixar a obra para poder trabalhar? De quê? Não podia sair na rua. Se não fossem os irmãos misericordiosos de alguns lugares que tinham condições para se reunir, se organizar e mandar para eles, padeceriam. Estavam perturbados. Eu pegava esse versículo, porque te abates, minha alma, porque te perturbas dentro de mim, e lia para eles, e falava para eles falar com eles mesmos, e para eles não terem medo da morte, porque esse é o nosso fim, um dia nós iremos morrer mesmo, e que se tivesse a morte para nós é lucro, e ia pregando, mas tem muita gente, irmãos, que serve a Deus de verdade, e estão perturbados, estão até suicidando, tem pastores suicidando. Você acha que essa pandemia não atingiu o cérebro das pessoas? O cérebro está mais lento, demorando mais para pensar, para refletir, o reflexo diminuiu, a concentração diminuiu, o desânimo aumentou, as pessoas perderam aquele vigor, aquele ânimo. Atingiu. Propositalmente foi planejado para isso, para você ficar dependendo de remédio, você ficar dependendo de vacina, e dependendo de uma série de coisas, porque alguém tem que vender isso, alguém tem que ter lucro tirando o seu dinheiro. Tudo é comercial, para isso tem que envolver a política, tem que envolver o sistema. 1 ano antes de chegar a pandemia, eu já estava observando o número de farmácias sendo construído. Mas por que está aumentando farmácia? 6 meses antes de chegar a pandemia, eu vi aquela farmácia ali em frente, não estou que a farmácia está errada, estou falando de exemplo para os irmãos. Lá em frente à Santa Casa, quebraram tudo para fazer uma farmácia nova. Meu Deus, está brotando farmácia em todo lugar. O que está acontecendo? Depois de 4, 6 meses, aparece a pandemia. Você acha que antes de ser lançado o vírus, você não acha que as pessoas já tinham a solução? Claro que já tinham. Sabe, irmãos, de repente você vê um vento diferente que bate assim, todo mundo está com o mesmo tipo de gripe, todo mundo está com a garganta inflamada. Aí passa um tempo, bate um outro vento de novo, como se fosse algo jogado no ar. Daqui a pouco não está com gripe de coriza, daqui a pouco todo mundo está espirrando.
Sabe, irmãos? Precisamos entender que nós estamos num mundo em que nos escraviza e dita as regras que somos submetidos e obrigados. Nós não somos deste mundo corrupto, deste mundo opressor que destrói vidas. Nós não somos daqui. Nossa carcaça de você que é branco, negro, alto, baixo, carcaça de você, se você é bonito ou feio, pouco vai importar, isso tudo vai ficar, vai ser comido de bicho. Deus olha para nós como almas e espírito. Irmãos, entenda uma coisa, se você não entender realmente essa mensagem que eu estou falando, você terá dificuldade para sobreviver diante das calamidades que estamos vivendo. Entenda uma coisa, se você estiver realmente em espírito, e entendendo tudo isso que eu falei aqui, você não deixa se abater pelas coisas que vêm de baixo. Você estará num nível mais elevado, olhando tudo isso e entendendo o que está acontecendo, e perdoando quem te ofende, glorificando a Deus mesmo na prova, continuando fazendo a obra. Você está em espírito, não vai sentir as dores da carne, você vai estar anestesiado para as dores deste mundo. Claro que você não vai deixar de produzir e trabalhar, porque você está neste mundo, você não vai deixar de estudar, claro que não. Você tem família neste mundo, claro que não. Porque eu estou dizendo para os irmãos que o que vem de baixo não pode te atingir. Estou dizendo para os irmãos que aquilo que está deprimindo você, ofuscando a sua fé, tirando você da presença de Deus, você tem que colocar para correr. Acorda. Se o seu pecado que você vem cometendo escondido até hoje não te ajudou em nada, só te prejudicou, por que continuar nele? Entenda, irmãos, eu sei que não é fácil amar as pessoas neste mundo, mas pode ter certeza, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Se você tiver esse discernimento, quando o inimigo estiver aproximando, você vai saber que o inimigo está aproximando. Porque eu costumo dizer que o inimigo tem muito mais medo de ser descoberto do que da nossa oração. Porque a nossa oração é só falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus. Aí ele olha para você, ele está falando com Deus dele. Ele está falando com Deus dele. O que ele tem medo é de ser descoberto por um crente de verdade. Porque o crente de verdade que descobre, repreende ele. Ele tem muito mais medo da sua ministração do que da sua oração, sabia? Porque a oração você se enche do Espírito Santo. Mas se você ficar com medo, ele fica ali. Mas na sua ministração, porque Jesus não falou assim, ora para expulsar demônio. Ele falou assim, em meu nome expulsará demônio. Então você vai lá, em nome de Jesus, demônio sai. Mas para você ter autoridade, falando de Jesus, vai depender da sua oração. Então você ora, perdão dos pecados, ora, se enche do Espírito Santo, aí em nome de Jesus, sai. Porque os filhos de Seva não tinham autoridade para usar o nome de Jesus. Tiveram que sair correndo, apanharam e saíram correndo. Então a oração não serve para isso, a oração serve para você se encher de Deus. Intimidade com Deus, a oração. Mas para expulsar é no nome de Jesus. Em meu nome, falaram no Evangelho, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome expulsarão demônios. Então, ele tem medo de alguém que serve a Deus de verdade, que tem discernimento, que o descobre. Satanás, você está por trás dessa língua que está me ofendendo, né? Pai, eu perdoo, esse irmão não sabe o que está falando. Satanás está por trás dele. Sai em nome de... Ele tem medo de ser descoberto. Porque ele vem escondido, irmãos. Ele vem escondido atrás de uma fofoca, atrás de uma depressão. Ele vem escondendo atrás, escondendo. Você acha que é tudo normal, que é a pessoa que é chata, é a pessoa que é ruim. Sua luta não é contra a carne, contra o sangue. Ele vem por trás das línguas te ofendendo, vem por trás das circunstâncias difíceis, da crise, vem por trás, disfarçado. Ele tem medo de ser descoberto, porque se ser descoberto você vai ser queimado. Você sai em nome de Jesus, ele é queimado, ele sai. Ele tem medo de ser descoberto por alguém que serve a Deus de verdade, que tem um discernimento. Porque não adianta você expulsar o inimigo, você não perdoa a pessoa que foi cavalo dele. Não adianta. Você tem que perdoar, senão Deus não vai te usar. O Senhor perdoa porque não sabe o que está fazendo, não lhe impute nenhum mal, está cego, deixou ser influenciado pelo inimigo, perdoa, depois vai no inimigo. Aí vai no inimigo, sai em nome de Jesus, senão entra nele de novo e te machuca de novo. Ele tem medo de ser descoberto por alguém que serve a Deus de verdade. Não tem tanto medo da sua oração, porque sua oração vai só edificar você mesmo, você não descobre ele, ele vai continuar ali, por ali, tentando novamente.
Então, eu quero dizer para os irmãos, cuida da sua alma. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Fala com a sua alma. Põe ela onde ela tem que ficar, sob o controle do Espírito. Amém, igreja? Vamos ficar em pé?